Embora quase desconhecidas do público em geral, as fundições representam um papel importante na produção de inúmeros objetos amplamente disponibilizados para o mercado consumidor. Neste vídeo, será abordado o processo nas fundições de metais sanitários. Mesmo nos dias de hoje, em muitas fundições, o processo ainda é quase artesanal, implicando diversos riscos à saúde dos trabalhadores quando expostos a agentes agressivos, sem os devidos controles. A fabricação de metais sanitários consiste das seguintes etapas: macharia. É o local onde são confeccionados os machos ou moldes da peça a ser fabricada. Os trabalhadores envolvidos nesta atividade são chamados de macheiros. Em um molde metálico, que é composto por duas partes distintas, despeja-se a mistura de areia com resina fenólica. Em seguida, coloca-se o molde cheio para fundir, utilizando-se um maçarico a 180 graus centígrados. Após a fusão, o molde é aberto e o macho retirado, sendo depositado em bancadas. Esta atividade é realizada com o trabalhador em pé. Após a confecção dos machos, efetua-se a limpeza com objeto cortante. Esta função pode ser realizada em pé ou sentado. Moldes para pequenas peças são confeccionados utilizando-se máquinas Shell elétricas, operadas por um trabalhador. Nesta etapa, os trabalhadores ficam expostos a acidentes por queimadura durante o manuseio das peças moldadas a altas temperaturas e ao pó de sílica pelo manuseio da areia. Estão sujeitos à exposição a gases provenientes da decomposição da resina fenólica, ao ruído quando utilizam martelo na retirada da peça, ao calor excessivo quando utilizam o maçarico e ao aquecimento das máquinas Shell. Também ficam expostos a situações de riscos ergonômicos durante a jornada de trabalho, com movimentos repetitivos dos membros superiores. Fundição. Local onde se situam os fornos, abastecidos por energia elétrica e que funcionam com temperaturas entre 960 graus e 1050 graus centígrados, transformando as ligas metálicas e sucatas do estado sólido para o líquido. De modo geral, em cada forno trabalham forneiros, concheiros e coquilheiros. O forneiro é responsável pela alimentação do forno. O transporte e o vazamento do metal no estado líquido é realizado por trabalhadores chamados de concheiros, utilizando-se uma concha. Coquilheiro é o nome dado ao operário que manuseia a coquilha, ou seja, molde metálico composto de duas partes distintas e que pesa em torno de 5 quilos. Dentro da coquilha são colocados os moldes da peça que se deseja fabricar. O metal em estado líquido é vazado dentro dessa coquilha. Após o vazamento, abre-se a coquilha e retira-se a peça fundida com o auxílio de um alicate, depositando-a em um recipiente com grafite e água para resfriamento. Com o derretimento do metal em fornos de alta temperatura, os trabalhadores estão sujeitos a queimaduras, inalação de aerodispersóides, tais como fumos metálicos e gases, assim como a exposição a calor intenso. Também estão expostos ao ruído, principalmente durante o abastecimento do forno ou quando colocam as peças fundidas nos latões. Os riscos ergonômicos são normalmente ocasionados pelo peso da coquilha, com trabalho realizado o tempo todo em pé, de forma repetitiva e acelerada. O processo de fundição dos metais também leva à liberação de radiação não ionizante. As principais são radiação infravermelha, IV, e a ultravioleta, UV, policorte, limpeza e rebarbação. Policorte é a operação em que são retirados as rebarbas ou os excessos de metais das peças fundidas. Esta atividade é realizada geralmente em pé,
com movimentos repetitivos e acelerados dos braços. A liberação dos moldes do interior das peças fundidas é realizada por tamboreamento, que tem como função quebrar os moldes e retirar a areia. Muitos chamam de máquina batedeira. Normalmente ficam em local isolado e fechado. Quem carrega, opera e retira as peças de dentro da máquina é o ajudante geral. Rebarbação de peças fundidas é a operação de retirada mais grosseira dos excessos de metais das peças fundidas, realizada em máquinas duplas contendo um esmeril. Os trabalhadores realizam essa etapa sempre sentados e com movimentos repetitivos e acelerados dos braços. Nesta etapa, observa-se a formação de grande quantidade de poeira metálica, além do ruído intenso. A poeira metálica em contato com a pele pode causar problemas dermatológicos e, se inalada, causar danos ao sistema respiratório. Pode também provocar lesões nos olhos. Além disso, os trabalhadores precisam redobrar a atenção para evitar o perigo de cortes e outros acidentes físicos. Estas operações requerem posições inadequadas e esforço físico e repetitivo dos trabalhadores. Afinação, polimento. Normalmente, estas operações envolvem uma grande quantidade de trabalhadores. A afinação é o setor onde se realiza o lixamento das peças fundidas. São utilizadas lixas de diversos grãos, de acordo com o tipo de peça a ser lixada. Dessa forma, efetua-se a retirada das camadas ásperas das peças fundidas. Os trabalhadores que desenvolvem esta atividade são os afinadores. O polimento das peças fundidas é realizado próximo ou junto ao local da afinação, onde são utilizadas máquinas contendo escovas que são responsáveis pelo brilho das peças. Os trabalhadores realizam estas atividades o tempo todo sentados, com movimentos repetitivos e acelerados dos braços e postura inadequada. Nesta etapa, observamos a formação de grande quantidade de poeira proveniente da peça metálica ou da lixa, além do ruído intenso das máquinas. A poeira, em contato com a pele, pode causar problemas dermatológicos e, se inalada, causar danos ao sistema respiratório. Além disso, os trabalhadores precisam redobrar a atenção para evitar o perigo de cortes e outros acidentes. Estas operações exigem posições inadequadas de trabalho e esforço físico e repetitivo dos trabalhadores. Usinagem. Na usinagem de peças fundidas, são realizados os acabamentos das peças, desde furação, rosqueamento e muitos outros detalhes. Nesta etapa, é necessário um grande número de máquinas, como furadeiras, tornos, prensas e fresadoras. Normalmente, este setor é isolado das demais áreas da produção e é também onde se encontra o maior número de trabalhadores. Nesta etapa, a exposição ao ruído é intensa devido ao grande número de máquinas funcionando ao mesmo tempo, além de às vezes serem utilizadas máquinas velhas e com falta de manutenção preventiva. Os trabalhadores precisam redobrar a atenção para evitar o perigo de cortes e outros acidentes, principalmente nas mãos e nos olhos. Esta atividade gera movimentos repetitivos dos trabalhadores e são realizadas sempre em pé. Tratamento de superfície das peças metálicas. É o que comumente se chama de galvanoplastia, quando a peça já moldada recebe um revestimento de metal com a finalidade de protegê-la contra corrosão, desgaste ou simplesmente para o seu embelezamento. Nesta etapa, as peças são mergulhadas em tanques com produtos químicos para remoção de gordura ou graxa. Na sequência, passam pelos banhos químicos de cobre,
níquel, cromo, estanho, zinco ou outros metais. Em algumas fundições, esta etapa é agravada pela inadequação das instalações com salas escuras e sem sistema correto de ventilação e exaustão. Os produtos químicos, quando entram em contato com a pele, podem causar sérios problemas dermatológicos e, se inalados, causar graves danos ao sistema respiratório. As névoas ácidas provenientes dos banhos químicos podem provocar perfurações no septo nasal, danos nas vias aéreas superiores, também provocando câncer pulmonar. Estas operações exigem grande esforço físico dos braços e movimentos repetitivos. Expedição. Nesta etapa, as peças fabricadas são montadas realizando-se testes de vazamento ou estanqueidade em algumas peças de determinado lote. A seguir, são embaladas e armazenadas. Estas atividades normalmente são realizadas em locais isolados das demais áreas da produção. O teste de vazamento faz parte do controle de qualidade da empresa para que se possam verificar possíveis defeitos em registros ou torneiras. Como nesta etapa, todos os trabalhadores concentram-se na mesma área. Todos estão submetidos a um considerável nível de ruído proveniente das máquinas usadas para os testes de vazamento. Ficam expostos também a prováveis problemas posturais devido ao trabalho em pé ou ao uso de assentos inadequados, com movimentos repetitivos dos braços. As altas temperaturas no ambiente de trabalho são características das fundições e criam um potencial de risco aos trabalhadores. Pode-se entrar em contato com objetos muito quentes e sofrer sérias queimaduras. Os mais expostos a este fator de risco são os forneiros, os concheiros e os coquilheiros. Além disso, o calor pode aumentar a frequência de acidentes em geral. A exposição aguda ao calor pode provocar desde erupção de pele e cãibra dos músculos abdominais até exaustão e choque térmico. Exposições crônicas podem causar distúrbios de comportamento, tais como irritabilidade, ansiedade, perda da capacidade de concentração, problemas digestivos e de coração. O ruído intenso presente em quase todas as etapas do processo pode levar à perda de audição temporária ou permanente, ou causar alteração das funções endócrinas, neurológicas e cardiovasculares. Também afeta a capacidade de comunicação, levando a maior risco de acidentes. A exposição à radiação ultravioleta, UV, pode afetar os olhos, causando inflamações na córnea e conjuntiva e ainda surgimento de catarata. Outro risco é quando em ação sinergética com outros produtos químicos fototóxicos. Daí, aumenta-se a possibilidade de desenvolvimento de câncer de pele. Já a radiação infravermelha, IV, ocasiona queimaduras de pele e também, em sinergia com outros elementos, poderá provocar o surgimento de câncer. A inalação de poeira contendo sílica livre na forma cristalizada pode provocar doença denominada silicose, que é uma doença crônica e incurável. A silicose é caracterizada pela formação de nódulos silicóticos no pulmão. A intensidade dos sintomas depende da gravidade da doença. Alguns estudos mostram que o portador de silicose